autismo, etc, etc, etc. Então a gente tem que saber tratar disso aí. Então todas estão convidadas. Pastor, eu não sabia, foi colocado no grupo das professoras, tá? Porque é para professoras e auxiliares. No último dia a gente vai convidar todas as mães, vai ter uma roda de conversa. Aí eu coloco em todos os grupos, tá? Todas convidadas amanhã. Pastor, não tenho tempo porque eu trabalho de manhã, à noite tem tempo. Volta para a rodada da noite, de 18h30 até às 19 horas. Amém, igreja? Nesse momento eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. Nós estamos na jornada de Hebreus, né? Hebreus 13, último capítulo. Hoje nós vamos do verso 15 ao 17. O nosso tema da noite é admoestações que produzem vitória. Admoestações que produzem vitória. Capítulo 13, verso do 15 ao 17. Eu gostaria de ler os dois ímpares e que a amada igreja lesse o par, tá certo? E que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou ler os dois ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Hebreus 13, do 15 ao 17. A palavra do Senhor nos diz assim, com o tema, admoestações que produzem vitória. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. E louvamos Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse momento nós te pedimos, ó Deus, iluminação, compreensão do céu, do alto, ó Deus, para que eu possa expor a tua palavra, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. E que a tua igreja, o teu povo que te chama pelo teu nome, possa estar, ó Deus, com os corações quebrantados, contritos, para ouvir o que vem do Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite. Oramos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. O contexto aqui, que a gente pregou nas 2 quarta-feiras passadas, era um contexto de sacrifício, do verso 10 até o verso 14. Nós estamos nesse contexto aqui, onde Jesus saiu fora de Jerusalém, e ofereceu um sacrifício perfeito, no altar perfeito, que era a cruz do Calvário. É só você perceber no verso 10, só para a gente pegar como contexto. Temos um altar. Esse altar é o altar do sacrifício de Jesus, fora de Jerusalém, aonde Jesus saiu, e lá ele ofereceu um sacrifício perfeito, no Monte da Caveira, no Gólgota, fora da Jerusalém celestial. Por quê? Porque nós não precisamos mais de sacrifícios. O autor vai dizer aqui, nos mostrar que tipo de sacrifício agrada a Deus, que é justamente o que nós lemos aqui, sacrifício de louvor. Isso é que agrada a Deus. O que é sacrifício de louvor? As nossas vidas. Deus quer as nossas vidas, Deus quer que sejamos obedientes a Ele, Deus quer as nossas vidas por completo. Então o contexto é um contexto de sacrifício, o sacrifício perfeito. Por isso nós não precisamos mais dos elementos, nem dos sacrifícios de animais, nem de sacrifícios de cereais, não. O perfeito já veio, Cristo já veio. Esse texto aqui ele aborda 3 séries, que dá um comando, que define a vida de vitória diante de Deus. E como nós podemos viver diante de Deus? É uma série de 3 comandos
que define a vitória do crente, sempre em Cristo. A vitória do crente é sempre Cristo. Nós temos que lembrar disso. Quando aparecer a palavra vitória na Bíblia, toda a vida aponta para Cristo, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo. A vitória é dele, foi ele que venceu por nós. Agora sim, nós somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Ele vai mostrar aqui, primeiro, os dois primeiros descritos aqui são os sacrifícios, que apontam justamente na vertical. Apesar de nós louvarmos a Deus, mas o sacrifício que nós fazemos é porque vem da vertical, é de cima para baixo, é Deus que nos capacita para que nós possamos oferecer o que agrada a Ele. Então é na vertical, de cima para baixo, o comando é dado lá do céu. Por isso eu adoro, por isso eu louvo, por isso eu bendigo a Ele. Aí vai ter um que é na horizontal, dirigido às pessoas, aos crentes. O que é isso, pastor? Um com os outros, de crente para crente, uns aos outros. Aqui é a mutualidade do sacrifício de louvor. Por isso que tudo é por meio de Cristo. Olha o que ele diz no comecinho do verso 15, por meio de Cristo. Então o comando vem do alto, por meio de Cristo, ó. Por meio de Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício. O comando vem do céu, o comando vem do alto, nunca é do homem, mas o comando é de Cristo. Aí sim nós obedecemos. E esse sacrifício tem que ser oferecido como, pastor? Continuamente. O sacrifício de louvor, é isso que fala no verso 15. Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Através de que nós vamos oferecer sacrifícios de louvor a Deus? Eu quero que você preste muita atenção, que isso é fundamental para a vida de um adorador, de uma pessoa que louva de verdade. Que louvar não é só cantar ou entoar um hino, não. Através de que nós oferecemos esse sacrifício de louvor? Ele diz aí, na parte B do versículo 15, ó, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, através dos nossos lábios. Só que, porém, todavia, se Jesus não estiver no nosso coração, nós não oferecemos o louvor genuíno. O louvor não vai sair conforme a vontade e o querer dele. Por isso Jesus tem que habitar primeiro no meu coração, para que os frutos do meu lábio sejam o louvor genuíno. O comando dado do céu, está lembrado? Através de Cristo, por meio de Jesus. Aí ele diz, pois, agora sim, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Aí ele vai dizer a forma, como, que é o fruto dos lábios que o confessam. É assim. A partir do momento que Jesus mora no meu coração, eu com minha boca, eu com meus lábios, eu louvo a Ele. Confessaremos o seu nome. Algumas coisas nós temos que lembrar desse texto, tá? Algumas coisas interessantes. Por que nós louvamos? Porque há promessas, e nenhuma dessas promessas aqui vão falhar. Nós temos uma promessa, que nós não habitaremos aqui. Nós habitaremos aonde? Na cidade de fundamentos. Estão lembrados? Eu estou falando disso. Isso gravou no meu coração. Antigamente eu dizia novo céu e nova terra, mas agora é a cidade de fundamentos, onde Deus é arquiteto e construtor. Nós habitaremos no céu. Por isso o louvor começa aqui, o louvor genuíno. Habitaremos na nova Jerusalém celestial. Nós adoramos agora aquele que está centrado no trono, no altar celestial. A cruz foi o altar, mas o altar hoje é o trono celeste. O altar do sacrifício foi a cruz. Qual o altar celestial? O trono onde ele está lá, certo? Por isso que no verso 10 ele diz, temos um altar. Hoje esse altar é o que, pastor? Celestial, porque ele ascendeu. Depois da cruz ele foi levado ao seio da terra, passou 3 dias, mas ressuscitou vitoriosamente, está entronizado. É isso. Hoje o altar é o trono.
Por isso, qual tipo de sacrifício ele quer agora? Sacrifícios de louvor. Pastor, o que é isso? Sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. É minha vida. Nós temos que lembrar outra coisa: o supremo sacerdote dessa aliança é Jesus Cristo. E agora, eu e você, podemos entrar na sua presença. Não precisamos de outros mediadores ou medianeiras. Não. O acesso é direto, porque ele é o próprio sumo sacerdote. Nós vamos a ele através do acesso que ele nos deu com sacrifícios de louvor. Eu quero que Kathleen se prepare aí para a gente usar a Bíblia, Kathleen, sem perder tempo. Kathleen, vamos lá. Voltando, Hebreus 10, 19 e 20, tá? Nós temos acesso, aqui a gente pode voltar por enquanto, tá? Volte aí, ele nos dá o acesso para que esse louvor chegue como sacrifício. Olha o que ele diz aqui, Hebreus, voltou aí, né? 10, do 19 ao 20, tá? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ó. Você pode ir até ele, porque foi através do sangue de Jesus. E o 20, olha o que está aqui: pelo novo e vivo caminho, que ele abriu, que ele nos abriu por meio do véu, o seu corpo que foi rasgado, o seu corpo que foi pendurado na cruz, isso é o véu. Isto é pela sua carne, a sua morte. Então você tem acesso direto a ele, para louvar, louvor espiritual, sacrifício espiritual, sacrifício de louvor. O principal de tudo é que com o sacrifício no altar da cruz, todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não há mais nenhuma condenação para mim e para você. Por isso que Deus, ele não quer holocaustos, ele não quer sacrifícios, não, ele quer sacrifício de louvor. Por quê, pastor? Porque Jesus é o próprio sacrifício. Kathleen, Hebreus 10, já estamos no 10, né? Agora nós vamos do 5 ao 7. O próprio sacrifício é ele. Estão com as Bíblias abertas, né? Volta para não perder o costume, estão muito acostumados com data show. Volte para não perder o costume, enquanto nós estivermos em Hebreus. Hebreus 10, mas Kathleen já botou aqui, já está quase chegando. Hebreus 10, do 5 ao 7, olha o que é que diz. Os irmãos acompanhem, tá? Cristo é o próprio sacrifício, por isso ele não quer mais sacrifício. É isso que a gente tem que entender, olha o que é que diz, ó. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Eu sou o próprio sacrifício. Meu corpo foi preparado, eu me tornei homem para ser o sacrifício perfeito por vocês. Aí ele repete novamente: não te agradastes de holocaustos e oferta pelo pecado, não. Por quê? Porque o corpo foi preparado. Aí ele vem e fecha do verso 7, para ficar bem redondinho, bem explicadinho. Então eu disse: eis que estou aqui no rolo do livro que está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quais os sacrifícios que agora agradam a Deus? O que foi que Jesus fez aqui no final do verso 7? O que foi, igreja? Fazer o quê? A vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sacrifício de louvor está ligado a sacrifícios de obediência. Como é que eu sou crente e não obedeço? Entenderam? Está tudo interligado. A Bíblia é perfeita porque ela responde: sacrifício agora que ele quer. Como é que ele vai querer sacrifício se ele é o próprio sacrifício? Pai, tu preparastes um corpo para mim, eu sou o sacrifício. O resto era sombras do perfeito que viria. Sacrifício do louvor, essa passagem é retirada de vários textos. Na hora de você preparar, você fica doido, tanto texto que tem, que lhe dá, né? Falando no Antigo Testamento, os sacrifícios e louvores. Agora sim, Keter, agora tem que ser vapt-vupt. Agora nós vamos sair de Hebreus. Sacrifício de louvor. Nós temos que oferecer sacrifício de louvor.
Kathleen, Salmo 26, do verso 6 ao 7. Salmo 26, do 6 ao 7. Salmo 26, do 6 ao 7. Olha o que é que diz aqui, ó. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Verso 7, olha o que é que ele quer. Para entoar com voz alta os louvores, além de entoar, aí ele diz mais, ó, e proclamar todas as tuas maravilhas. Então eu louvo com a minha boca e proclamo. Isso é sacrifício de louvor. Louvar para mim e proclamar para o meu irmão. Porque eu não posso ficar para mim, porque isso não é cristianismo. Por isso que o cristianismo, ele quebra as leis do judaísmo, porque Cristo é o cumprimento perfeito. Salmo 30, do 4 ao 6. Salmo 30, Kathleen. Minhas atendentes novas ali estão ligeiros na mídia, viu? São uma bênção. Olha aqui o que é que diz, do 4 ao 6, ó. Cantem louvores ao Senhor vocês, que são seus santos, nós, ó, os santos, os separados, e dei graças ao seu santo nome. Louvor e graça, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso 7, Kathleen. Eu disse: Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto, fiquei longe e com medo. Então o que é que ele estava falando aqui? Cante louvores, vocês e os santos. Aí ele vai falar, ó, com graça, em ação de graças. Isso a gente viu no verso 5, verso 4. Então, o louvor espiritual é com ação de graças, é com a minha vida, é com o que eu tenho, é com o que eu sou. Eu tenho que ter uma vida vibrante de um verdadeiro adorador. A minha vida tem que ser uma vida diante do altar de Deus como sacrifício de louvor, uma vida vibrante, que deve ser caracterizada pelo quê, pastor? Pelo louvor genuíno. O louvor que sai dos meus lábios, mas o louvor que sai dos meus lábios é porque Jesus está no meu coração, através do Espírito Santo de Deus, com sacrifícios e ação de graça. Hoje nós oferecemos o quê? O louvor genuíno a Deus. Meus irmãos, o cristianismo não é uma religião igual a religião judaica, de formas, mistérios, ofertas, cerimônias, liturgias, não. Sacerdotes, não precisamos nada disso, não. Altares, não. Precisamos do púlpito para pregar. Incensos, não. É a nossa oração agora. Crucifixo, não, por causa da cruz. Cruz vazia. Não precisamos de santos feitos por mãos humanas, não, porque só Ele é digno de ser adorado. Ele é Espírito. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. É só isso. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de louvor, não incensos, crucifixos, velas, não. O cristianismo não é sobre isso. O cristianismo é alicerçado em Cristo, que é a rocha. É isso. O cristianismo é através do que Cristo fez por nós. Por isso agora ele quer um sacrifício de louvor, que é o sacrifício dos nossos lábios. Mas o que é sacrifício de louvor? A gente vem falando, o que é sacrifício de louvor? Nós temos que entender o que é sacrifício no Antigo Testamento. Era uma oferta dada a outra pessoa ou a Deus, pegando do Antigo Testamento, e que significava muito para quem estava sacrificando, para quem estava fazendo aquela doação naquele momento. A gente tem que lembrar que o sacrifício custava alguma coisa, não era nada, custava. E Deus, ele chama Abraão e diz: me dá teu filho. Sacrifica o teu filho. Era a coisa mais importante, o filho da promessa, que depois viria a descendência, o menino nasceria, e Deus vai testando o coração de Abraão, diz: me dá teu filho. Então custa
custa. O sacrifício de Abel chegou a Deus, o de Caim não, porque eles ofereceram com o coração. Então naquela época o sacrifício era isso. E o louvor o que é? É glorificar a Deus. Sacrifício e agora de louvor. O que é louvor? É glorificar a Deus, enaltecer a Deus, dignificar a Deus, engrandecer a Deus, o único, majestoso. Só Ele deve ser louvado. Isso é louvor e isso é sacrifício. Agora a gente pega e coloca ele junto agora. Sacrifício de louvor. Por isso que no verso 15 ele vai dizer, voltemos, Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Por isso que no verso 15 ele vai dizer: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios. A pessoa que foi alcançada por Cristo, ele vai fazer uma conclamação pública de louvor a Deus. E esse louvor é genuíno, louvor é estilo de vida. Eu tenho que viver louvando e glorificando a Deus. Em que? Com a fé no único Salvador. Essa é a expressão de louvor, com os nossos lábios. E tem que ser uma oferta espontânea de gratidão, espiritualmente, não com cerimônias, oferecer nada, não. Deus quer os nossos corações. Esse é o louvor genuíno, em ação de graça, que provém, o que é isso, pastor? Ação de graça que provém de um coração sincero, de um coração que adora de fato e de verdade. Quem são esses? O seu povo. Só dele vem o louvor genuíno. Só dele vem o louvor genuíno. Por isso o autor continua no verso 15, através do fruto dos nossos lábios. Vou lembrar de novo. Se não tiver Cristo, se Cristo não estiver em nossa vida, se não estiver em nosso coração, essa confissão não vai ser verdadeira, essa confissão não vai ser genuína, esse fruto dos nossos lábios não agradará a Deus de forma nenhuma. Fruto dos lábios, olha o que é que ele diz no verso 15, verso 15, frutos, é o fruto de lábios que confessam. Vocês estão entendendo, né? Se refere aqui ao adorador, o fruto dos lábios que confessam que todos os méritos são de Cristo. Essa confissão pública aqui é: pastor, os méritos, eu confesso os méritos de Cristo, o que Ele fez por mim. É isso, com os nossos lábios, com as nossas vidas. Você agora confessa, você crê em Jesus. E além de você fazer isso, você sai falando da alegria, do que Jesus fez por você. Uma pequena frase: frutos dos lábios. O autor aqui não está falando nada novo, não tem nada novo. Simplesmente ele está tirando do que ele usava, que era a Bíblia dele, o Antigo Testamento. Kathleen, ligeirinho, Oséias 14:2. Essa frase aqui, fruto de lábios, o autor tira do Antigo Testamento. E isso, frutos de louvor, vocês vão ver o que é que tem a ver. Por isso tem que anotar. É Oséias 14:2. Oséias 14:2. Já fica na mira, Kathleen e Lívia. Oséias 14:2. Só aqui, ó. Os irmãos prestem atenção. Tragam palavras de arrependimento. É isso que ele quer. E convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom. Em vez de novilhos, ele não quer. Nunca quis. Os sacrifícios dos nossos lábios, é isso que ele quer. Ele não quer bezerros, ele não quer novilhos, mas ele quer sacrifício dos nossos lábios. Ele quer o nosso coração. Em que, pastor? Vê antes o que é que ele tem. Palavras de arrependimento. Convertam-se, mudem de rota. Está indo para a esquerda, se perdendo.
na promiscuidade, volte para o caminho certo, convertam-se ao Senhor, dizendo o quê? Perdoa-me de toda a minha iniquidade, aceito o que é bom. Isso é que Deus quer: conversão, arrependimento, perdão de pecados para Ele lhe dar, para Ele lhe perdoar. Aceita o que é bom, em vez de novilhos, em vez de ovelhas. Mas nós queremos oferecer a Ti, Senhor, Oséias já dizendo, os sacrifícios dos nossos lábios. Está tudo interligado. Pastor, o senhor pegou aonde isso aí? Em 8 comentários, labutando, para trazer para vocês, labutando, dos lábios, é dos lábios. Por quê? Porque Cristo está no meu coração. Eu agora vou com arrependimento, confissão de pecados a Ele. É isso que agrada a Deus. Pode dar todos os seus bens aos pobres, vai valer nada. O que vai valer é o sacrifício de louvor, sacrifício de arrependimento. E agora Ele perdoa os nossos pecados, perdoa toda a nossa iniquidade, quando nós oferecemos a Ele sacrifício de louvor. Ele agora vem até nós com a mão dele estendida, a mão poderosa, e diz: tu está perdoado dos teus pecados. É isso, através do sacrifício de Cristo, nós temos esse maravilhoso, isso que é maravilhoso para oferecer a Deus, sacrifício de louvor. Por isso que a Bíblia está cheia de louvor, glórias, honra, adoração, somente a homens. Não é, Ivan? Somente a Deus. Ivan já balançou a cabeça ali, está ligeiro. Somente a Deus. Não a mim, Senhor, mas a Ti. Mas a Ti, Senhor, somente a Ti. A Ti, Senhor. Mas há outra dimensão no sacrifício de louvor. E isso é importante para a sua vida espiritual. E essa dimensão, ela chega até nós para que nós possamos fazer a nossa parte. O que é essa outra dimensão, pastor? Esse sacrifício de louvor, ele tem que ser de forma que Jesus esteja no nosso coração, com os nossos lábios, em forma pública. Eu sou crente, ninguém me conhece. Tem alguma coisa errada por aí. Eu louvo a Deus publicamente. Eu louvo a Deus com a minha vida. Eu louvo a Deus com o meu modo de falar, com o meu modo de ser, com o meu modo de me vestir. Aqui dentro é fácil demais, meu irmão. Público, fora das 4 paredes, fora das 4 paredes. Eu tenho que confessá-lo publicamente. Ninguém sabe que eu sou crente, não houve mudança nenhuma. Que louvor é esse? Que novo nascimento foi esse? Nunca existiu. Os que confessam o teu nome, Senhor, publicamente, é Ele que está dizendo aqui. Volte para Hebreus 19, Hebreus 13. Eu acho que a gente não vai sair desse versículo não, que ele é rico demais. Estou sentindo já, viu, Giliardo? Verso 15, Hebreus 13, 15, olha o que é que diz aqui, que confessam o seu nome. Esse confessa o teu nome é publicamente. Não é confessar por confessar da boca para fora. Até os pagãos confessam. Pode chamar lá e perguntar. E passando aí, tu acredita em Cristo? Acredito. É modo de vida, confessam o teu nome. Como é que eu confesso o nome de Cristo? Com a minha vida. Significa reconhecer. Reconhecê-lo. Reconhecer o quê, pastor? Os méritos dele. Os méritos dele. No grego aqui, quando diz confessam, é reconhecer publicamente. Esse substantivo aqui
é lembrando do que Ele fez por nós, onde Ele remiu os nossos pecados. Eu publicamente, foi o que Ele fez por mim, aonde eu estava, onde Ele foi me buscar, de onde Ele me tirou. Isso, o crente só precisa fazer isso só, lembrar da redenção. Vamos lembrar da redenção, Kathleen, aí, através do seu nome, Colossenses 1,14, Colossenses 1,14, lembrar das doutrinas da graça. Por isso aqui é doutrina, doutrina, doutrina. Aí sai, prega, fala e faz discípulos. Foi isso que Jesus fez. Não podemos inverter. Jesus primeiro ensinou, depois saiu. A redenção, primeira, a doutrina da graça tem que ser pregada, em quem temos a redenção, a remissão de pecados, o pagamento completo. E o que é que Ele faz mais? Ele vai nos conceder agora a vida eterna. Kathleen, João 3,16. João 3,16. Remiu para nos levar para o céu. João 3,16. João 3,36. Não é João 3,16 não. Está acostumado com João 3,16, né, irmão aí? Só quero falar João 3,16. João 3,36. E Kathleen ainda bota aqui. 36, Kathleen. Daqui a pouco eu volto nele. Esse versículo é um mini evangelho, como diz Charles Spurgeon. 3,36, Kathleen. 3, aqui ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Por que não é vida eterna? Mas não vai ser eternidade, vai ser eternidade de sofrimento, de angústia, de dor. Não vai dar tempo nem pensar. Mas sobre ele permanece a ira de Deus, sobre o rebelde. Mas o que ele quer nos dar primeiro é isso: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Porque agora nós nos tornamos filhos. Kathleen, volta um pouquinho aí. João 1,12. Estou todo atrapalhado hoje. Como diz o pastor Hélio, muitos números. João 1,12. Para nos tornar filhos de Deus. João 1,12. 1,12. João 1,12. João 1,12. Foi, Kathleen? João 1,12. Olha o que é que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai dizer como: a saber, aos que crê no seu nome. Ele quer nos tornar filhos, e Ele quer muito mais, nos dar uma herança, co-herdeiros com Cristo. Romanos, Kathleen, ligeirinho, 8,17, para a gente dar prosseguimento. Romanos, pulou para frente aí, né? João, Atos, Romanos, isso, 8,17. Muito bem, Kathleen, louvado seja Deus. Ó. E se somos filhos, somos também, ó, primeiro nos tornamos filhos, crendo. Agora somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A herança, o céu, que te aguarda, que nos aguarda. É para lá que nós vamos. Por isso a palavra confessar aqui é fundamental para isso. E nós não confessamos só isso. Há mais alguma coisa que nós confessamos, que nós não somos daqui. Quando nós confessamos Cristo, nós vamos e mostramos que nós não somos daqui. Nós confessamos que não somos daqui. Volte um pouquinho aí para Hebreus 11, está com a Bíblia na mão, volte. Hebreus 11:13. 11:13. Isso é confissão. 11:13. A parte B. Eu vou ler tudo, tá? Verso 13 todo. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não somos daqui, não somos pedra, nem as pedras vão ficar.
quanto mais nós. Eles confessavam. Por que eles não obtiveram a promessa? Porque eles estão nos aguardando. Quando nós chegarmos lá, entra todo mundo de uma vez. Que coisa, hein? Todo mundo de uma vez. Não há acepção de pessoas. Está lá. Abel, Abraão, Jacó, Isaac, todo mundo aguardando. Chegou os crentes lá, juntamente com os crentes do Antigo Testamento. Aí entra todo mundo de uma vez. Na glória eterna. Na glória eterna. É para lá que nós vamos, é para lá que você vai. Tudo isso. Confessantes, crentes confessantes. Tudo isso pela fé. Tudo isso envolvendo uma fé pública. Não adianta o crente escondido. A candeia fica debaixo da mesa, né? Não. A candeia fica lá no monte para iluminar a cidade. A candeia debaixo da mesa não serve para nada. Público. A postura é pública, é uma postura de ousadia diante do mundo rebelde. Professantes. Essa é a palavra de confessantes. Eu professo minha fé publicamente. Seu nome, quem Ele é, o que Ele fez por mim, não o que eu sou. Porque vai chegar um tempo que não dará mais tempo, como diz John Piper, não dará mais tempo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aí na sua segunda vinda, os que não são deles, os não confessantes, esquerda, apartai-vos. Os confessantes, os perseverantes, os arrependidos, como nós vimos, os que têm Cristo no coração, nos lábios, o fruto dos nossos lábios sendo fruto de louvor, porque nós fomos batizados um dia pelo Espírito Santo, aí sim, aí chegaremos na casa do Pai. Chegaremos na casa do Pai, mas toda língua confessará, que queira ou que não queira. Uns para condenação, outros para salvação. E os confessantes aqui na terra é quem vão para lá, para o céu, porque lá eles vão confessar para condenação, e nós já confessamos aqui para eternidade. Lá não dá mais tempo não, é aqui, agora, hoje, em vida, somente agora. Naquele grande dia não vai valer absolutamente nada. A confissão deles é para condenação. Por isso a nossa confissão hoje é pública. Confissão de fé pública. Vivendo como igreja, fazendo parte do organismo vivo. É isso que nós fazemos e é isso que somos. Perante o mundo, confissão pública. Confissão pública, o autor já tinha falado nisso. Volte um pouquinho. Hebreus 3:1, com a Bíblia agora. Hebreus 3:1. O autor bate na tecla. Bíblia, Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó: lembrem todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes. Eu errei aqui, Giliardo. Hebreus. Eu estava, sabe aonde? Estava longe, eu estava lá em Filemon. Por isso, santos, igreja do Senhor, voltando. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Jesus. O autor já vinha batendo na tecla. Hebreus 4:14. Tendo, pois,
Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão. É isso. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardamos firmes da esperança. Certeza. É isso que a igreja tem que estar focada e olhando. Fé pública. Confissão pública. Esses homens aqui, os verdadeiros cristãos nunca negaram Jesus. Iam levados para ser jogados nas arenas para serem mortos, queimados vivos. Foram escândalo para o mundo, mas não negaram Jesus. Não negaram Jesus. Por isso que a confissão e esse sacrifício há um custo. Por isso que é um chamado à fidelidade da igreja, à perseverança dos santos, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É um estilo de vida. Aqueles que são verdadeiros adoradores, os que louvam com seus lábios. É isso. O segundo mandamento agora é um contraste, e agora é na horizontal, uns com os outros, de pessoa para pessoa. Olha o que é que diz no comecinho. Olha o tipo de sacrifício que agrada a Deus agora. Como é que você tem que viver? Primeiro na vertical, agora na horizontal. Versículo 13, verso 13, capítulo 13, 16. 13 e 16. Só a parte A. Olha o que é que ele diz. Diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Aí ele vai dizer, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Vocês entenderam, né? Sacrifícios uns para com os outros, mutualidade, cooperação. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. O problema é, estamos fazendo? Nós sabemos o que temos que fazer. Pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação, ajudando os necessitados, começando pela casa de Deus. Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. A pergunta que fica às vezes, o vácuo na vida do crente e na mente do crente, que o crente tem que se voltar para isso, ele pensa assim, por onde eu começo? Eu vou mostrar para você por onde é que você começa. O escritor de Hebreus vai mostrar para você por onde você começa, mas eu queria começar com o apóstolo Paulo, dizendo por onde você começa, aonde é essa mútua cooperação, essa mutualidade, essa boa obra diante do meu irmão e depois diante do meu próximo. Kathleen, Gálatas 6, 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. Pode deixar a Bíblia aberta aí, daqui a pouco a gente volta para Hebreus. Gálatas 6, 9 e 10, E não nos cansemos de fazer o bem, sempre, porque no tempo certo faremos a colheita, e não desanimaremos, ou desanimamos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, está tendo oportunidade, façamos o quê? O bem, as boas obras, a todos, mas, porém, todavia, principalmente aos de fora. A família da fé, aí por onde você começa. Às vezes você está querendo ajudar lá na África, tem um necessitado dentro da tua casa. Dentro da tua casa, aqui é a tua casa. Aqui é a tua casa. Casa de oração. Começa por aqui. Depois a gente estende as tendas. Mas começa por aqui. Começa pelos da família da fé. Não é pastor Marcos que está dizendo. Quem está dizendo é Paulo. E o escritor de Hebreus agora vai carimbar, confirmar isso.
Volte, Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Preste bem atenção. As coisas são... Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Já chegou aqui. Kathleen está mais rápida do que tudo. Ou é Lívia, não sei. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês, não. Das boas obras que vocês fazem. Que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo a quem? Os da família lá de fora, aos santos. Aqui, começa por aqui, é por aqui que começa. Depois as tendas são alargadas, repito, começa por aqui. Tem vários, Hebreus 10:24, Hebreus 10:24, a mesma coisa, o que o apóstolo Paulo falou, o que o autor de Hebreus falou. Não me pergunte quem é. Tem Russell Shedd, acha que é Apolo, não sei, eu vou me meter nessa. Cuide também de nos animar uns aos outros no amor e nas práticas das boas obras, uns aos outros dentro da igreja. A carta é para a igreja. Então aqui é uma expressão do bem, de fazer o bem, de fazer boas obras, de começar pela casa do Senhor. Compartilhar, sim, fazer o bem no meio da comunidade de fé. Depois nós saímos, vamos, anunciamos, pregando. A palavra traduzida aqui no grego, o substantivo é outro substantivo aqui no grego, é a palavra kainonia, companheirismo uns para com os outros, relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão, generosidade com o meu irmão, Agora na vertical? É na vertical? Não, na horizontal. E é isso, pastor, frente a frente. Eu para com meu irmão, eu para com minha irmã, frente a frente, olho no olho. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é fazer o bem. Inicialmente, começamos pela casa do Senhor, depois saímos. As práticas, essas são as práticas dos verdadeiros seguidores de Jesus. Servir, ajudar o próximo. Isso é um ato de louvor e de adoração. Isso é um ato de louvor, é um ato de sacrifício. Não é eu que estou dizendo, é o escritor de Hebreus 13:16. Não esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É isso que Ele quer. Essa mutualidade é um ato de sacrifício, de louvor. Começa pelos da casa da fé, e a tenda se estende. O escritor de Hebreus está assegurando o quê? Que isso desagrada a Deus, né? Isso desagrada a Deus no final? Isso agrada a Deus. Só agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Ele nos dá a garantia. Pois tais sacrifícios, a parte B, agradam a Deus. Giliar, 3 minutos. 2 perguntas. A gente volta do verso 16 e 17, próxima quarta-feira. Se eu não souber, Raíssa veio diretamente de Recife, ela responde. Dá na sua cabeça, Raíssa, dando sim. Aí já deu sim. Se alguém quiser complementar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Raíssa, leva o microfone aí, viu? Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Só reiterando que o próprio Jesus, ele vai dizer que quando encontrasse uma pessoa sem roupa e você desse,
Quando você encontrar alguém com fome, você desce, é a mim que você está dando. Ele ainda vai mais além. Amém, respira. Amém, louvado seja Deus. Ainda bem que Gonzaga só complementou, não precisa nem resposta, né? Gonzaga disse que às vezes as pessoas que estão... mas o microfone está chegando. Já chegou. Mais alguém? A última para a gente ir para casa. A última para a gente ir. Se não há, todo mundo entendeu, como dizia nosso amado pastor Hélio. Ou não entenderam nada. Amanhã tem o quê, professoras? Capacitação. Jéssica já olhou para mim aqui. É isso mesmo, Jéssica. Amanhã, capacitação, tá? A partir das 14 horas, todos aqui juntos, os professores, auxiliares, para a gente crescer juntos com a nossa amada irmã Raíssa. Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, nessa noite, já agradecidos, ó Deus, pelo teu amor, por essa carta maravilhosa, que nos ensina tanto, ó Deus. Ó Deus, o Senhor já mostrou aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso sacrifício perfeito. E sacrifício que te agrada, ó Deus, é sacrifício de obediência, sacrifícios espirituais. O Senhor quer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional, o culto que te agrada, o culto com as nossas vidas, modo de viver, pensar, falar, no dia a dia. Aí sim nós vamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. E sabemos, ó Deus, temos convicção que toda a tua vontade ela vai prevalecer nas nossas vidas. Porque o Senhor é fiel para cumprir o que o Senhor prometeu. E nenhum dos teus planos serão frustrados, ó Deus. Nenhum deles. Por isso nós não confiamos em bens, em imóveis, não, mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso Rei da glória, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus Todo-Poderoso, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe.